Minha gente querida, boa noite, bem-vindos. Vamos começar as nossas leituras de hoje com uma poesia de Casimiro Cunha, do livro Relicário de Luz, psicografada por Chico Xavier. Ela fala de Natal. Aí eu lembrei daquela musiquinha que fala pra gente fazer Natal todo dia, então vamos fazer hoje um dia de Natal também. Lembrar de Jesus, lembrar do nascimento de Jesus. E a poesia diz assim: meu amigo, não te esqueças pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Então, lembrando do Natal, lembrando de Jesus, vamos fazer Jesus nascer mais uma vez no nosso coração, com fé, com amor, com paz, com verdade e luz. No Livro dos Espíritos, a gente está lendo sobre fatalidade. E a pergunta hoje é se a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida, se ela também é resultante do nosso livre-arbítrio. A gente mesmo escolhe a nossa prova. Quanto mais rude ela for e melhor suportarmos, tanto mais nos elevaremos. Os que passam a vida na abundância, na aventura humana, são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das suas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência de dor. É uma visão bem diferente do que a gente costuma ter, de que a vida boa é a vida feliz, tranquila, sem peripécias, sem problemas. Mas a gente cai no risco de cair na futilidade, no egoísmo e perder a existência porque não faz nada de bem, não faz nada de útil na vida. Então, o número de desafortunados no mundo é maior, mas estamos aqui pagando as nossas dívidas, resgatando os nossos débitos e aprendendo, compreendendo os caminhos do bem. E se a gente ficar só olhando para o teto, só achando que a vida é para descansar, a gente não vai aprender nada, né? Então, como ele diz aqui, a mais ditosa existência é agitada, perturbada e dolorosa.
Mas a gente vai encontrar a felicidade na vida verdadeira, que é a vida do Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós entramos num novo item. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, seria errôneo concluir que a sua doutrina foi aurida dessa seita e que, se houvesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, reuni-los em um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Foi o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Então, aqui a gente já tem uma introdução do que é essa ideia de Sócrates como precursor de Jesus. E para terminar as nossas leituras, temos uma trovinha de Marcelo Gama, do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre compreensão. Amor puro tem na face a compreensão por dever, como a fonte quando nasce e canta sem perceber. Orar e perdoar é o nome da mensagem que a gente vai ler para começar a prece. Ela foi escrita por Emmanuel, está no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Jesus disse: quando estiver orando, perdoe. É uma passagem que está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Como alguém pode manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? E ainda podemos perguntar: como sustentar o coração sereno durante a prece sem uma análise real de nós mesmos? A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige que enfrentemos a consciência diante de todas as circunstâncias. Intenções estranhas, sentimentos viciados, não se conciliam com o clima favorável para a segurança do espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo de nosso ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos, vingativos, impedem a floração da espiritualidade superior. Deus não se ilude, e a oração exterioriza nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade de Deus não erra com a vontade humana, competindo-nos o dever de nos adaptarmos aos excessos de desígnios. Atentemos, pois, para as diretrizes que imprimimos em nossas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. É uma constatação profunda
que nós temos que nos analisar, nos conhecermos, para podermos identificar os nossos erros, as nossas fraquezas, o nosso mal, esse mal que vive dentro de nós, que seja desejos de vingança, que seja desejos egoístas. Sempre existe alguma pontinha ainda para ser desbastada, para a gente poder realmente melhorar e estar prontos para essa conexão perfeita com Deus, com nosso Pai, que está de coração aberto sempre para nós, que está dentro de nós, que nos abraça, nos pega pela mão, nos socorre, nos ajuda, nos dá todas as possibilidades de acertarmos. E tantas vezes nós largamos a mão dele, nos fechamos dentro de nós e esquecemos de olhar para fora, de olhar para o nosso irmão, de encontrar o bem dentro de nós, que ele está lá também. E na medida em que conseguirmos fazer esse bem florescer dentro de nós, externarmos através das nossas vibrações, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso sorriso, do nosso olhar, o bem vai tomar conta de nós completamente e vai tirar todo o espaço que tem para o mal. E assim estaremos nos conectando permanentemente contigo, Senhor, deixando iluminar o nosso coração e através dessa luz abraçaremos todos os nossos irmãos, iluminando também todo o nosso entorno, levando paz, harmonia, amor para todos que estão conosco. E quanto maior seja esse nosso amor, mais longe as nossas vibrações se estenderão e animarão a tantas e tantas pessoas que convivem em nossa cidade, em nosso país, em todo esse nosso mundo, esse nosso planeta e mais além, para todo o infinito. Se o nosso amor conseguir ser tão forte, tão abrangente, tão feliz, que nos eleva, nos ilumina, e nos une a Deus. Obrigada, Senhor. Que as nossas vibrações possam ir bem longe e dar forças, otimismo, alegria, amor e compreensão
para todos os nossos irmãos. Que assim seja, meu Deus.